Essa semana, quando eu vi a reportagem do pastor que falou que a Bíblia tinha que ser atualizada, ele falava no contexto da Bíblia ser mais inclusiva, no sentido de que ele está enxergando que a Bíblia é uma escritura exclusiva, que exclui pessoas. Agora eu pergunto, quer coisa mais inclusiva do que essa, que diz assim: todo aquele que nele crê será salvo? Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Você quer uma coisa mais inclusiva do que isso? É possível que exista algo mais inclusivo? A ideia de inclusão nesse meio é que as escrituras precisam se adaptar ao fenômeno do comportamento humano. Como que a sociedade hoje se comporta? Assim, qual que é o fenômeno comportamental que está em evidência na sociedade hoje? É esse. Então, o que eles pensam? Que a palavra de Deus precisa se adaptar, né? Como tem gente que acrescenta textos que nem Eva, né? Dizendo assim, que a palavra de Deus se renova a cada dia. Já viu isso? Que a palavra de Deus se renova a cada dia. Mas ela não se renova a cada dia. Não é isso. As Escrituras, ela está estabelecida, ela é a mesma de ontem, de hoje e será para sempre. E nós sofremos com essa geração, e nós vemos isso acontecer ao longo do tempo. Primeira coisa que aconteceu acerca da palavra de Deus, o próprio Senhor Jesus, em Mateus 23, fala para os religiosos daquela época, que os pais deles mataram os profetas. Então, lá na antiguidade, quando os profetas profetizavam, antes da manifestação em carne de Jesus Cristo, nas gerações dos profetas, como que se calava um profeta? Era matando esse profeta. Então eles matavam os profetas. Em Mateus 23, o Senhor Jesus reclama isso dele: olha, vocês ficam falando, enchendo a boca disso, mas se vocês estivessem na mesma geração de vossos pais, vocês também teriam matado os profetas. E Deus começa a manifestar algo surpreendente. Ele dá o poder da escrita, da construção textual. E aqueles profetas que não agora só expressavam a vontade de Deus verbalmente, mas agora começam a escrever, transliterar para o papiro as informações para que aquilo fosse duradouro até as próximas gerações, porque céus e terras passarão, mas o quê? Vou dizer de novo: céus e terras passarão, mas as minhas palavras não passarão. O Senhor disse, olha, que nenhuma de sua palavra passará. Ele estabelece a sua palavra como estatuto perpétuo. Está estabelecido. Então Deus preservou, começou a dar texto, aquele texto começou a ser guardado. Os escribas, né, os copistas, eles começam a copiar. Imagina que há 4.000 anos atrás não havia gráfica. Sabe como é que se fazia um texto? Como é que se copiava? Um texto era na mão. Então eram os copistas. Há 2.000 anos atrás, há 1.500 anos atrás, antes do processo gráfico, era tudo na mão. Pessoas que dedicaram a sua vida a reescrever, passar para outros papéis aquilo que estava. Imagina o cuidado de Deus. A gente vê o cuidado de Deus com a nossa vida, agora veja o cuidado de Deus com as Escrituras. Ele dá aos profetas a palavra, dá a eles a capacidade de escrever, depois começa a levantar pessoas para copiar isso e copiar isso e copiar. Isso vai se preservando ao longo do tempo. E depois vem o período de nosso Senhor Jesus Cristo. E depois dos seus discípulos também começam a fazer as mesmas coisas que os profetas. Eles começam a copiar. E nós temos algumas biografias de Mateus, Marcos, Lucas, João, os livros de Atos, e sem contar as demais cartas instrutivas, e a maior das cartas proféticas, que é a carta do Apocalipse, que é o livro ou a carta da revelação. Um cuidado de Deus intenso em manifestar pessoas de dedicação, e depois disso, sabe o que é? Preservação. Enquanto pessoas como eu e você morriam na defesa da fé e do Evangelho,
De contrapartida, por outro braço, Deus preservava as Escrituras. Pessoas morrem hoje por causa dessas Escrituras. No Oriente, na Ásia. Agora, aqui no Ocidente, sabe o que acontece com as Escrituras? Não tem ninguém impedindo uma livraria evangélica. Você já viu alguém falar, é proibido livraria evangélica? Não vê. Mas sabe o que acontece nos dias de hoje? As Bíblias passam a ter uma nova roupagem. Começou-se com as Bíblias de estudo, e isso era extremamente interessante para a sociedade cristã, porque agora, além de Bíblia, eu tenho um mecanismo para estudar. Isso é extremamente interessante, é ou não é? Poxa, eu tenho uma Bíblia, e dentro dela tem mecanismos, ferramentas que vão me ajudar a interpretar. Poxa, vieram as Bíblias apologéticas com a defesa da base da fé cristã, excelente para que as pessoas, além do texto bíblico, os que são chamados leigos, como eu e você, que não somos objetos de seminário, pudéssemos ter um acesso a algum mecanismo para aprendizado ou interpretação de texto bíblico, ou até mesmo acesso ao contexto histórico. Isso parece interessante. Só que a ideologia que está em todo o contexto humano, também avança para o contexto teológico. Então, existem ideologias teológicas, e que agora, as Bíblias de estudos também são um grande perigo para as tendências ideológicas, doutrinárias. Coisas que as Escrituras não sustentam, pessoas estão colocando como estudo, e outras pessoas com pouco conhecimento se aprofundam naquilo e acabam comprando a ideia. Aí depois das Bíblias de estudos, começou a vir uma geração que não gosta de Bíblia. Porque eu não sei se você sabe, mas tem gente que não gosta de ler Bíblia. Parece absurdo, mas existe. Só que vem um novo movimento, uma nova ação sobre isso. Olha, vamos fazer uma Bíblia que tem uma nova linguagem. Em vez das comunidades, das congregações e as pessoas se dedicarem a aprender as palavras, que o português começa agora a ficar repulsivo à linguagem diária, né? Então, repudia as palavras em português, que é muito comum você falar uma palavra cotidiana, as pessoas falam assim, o que é isso? O que isso significa? Porque elas não querem saber. Elas não querem saber. Elas querem escrever textozinho com meme, com emoji. Elas não querem escrever um texto com palavras. Existe a perda de vocabulário e o desinteresse na leitura. E sabe o que fizeram? Uma Bíblia. E as Bíblias agora encarregam novas linguagens. A questão é que essas adaptações veio na ideia de trazer uma maior facilidade de compreensão. Só que a primeira ideia era fazer o quê? Ficar mais fácil para entender. Compramos a ideia. Poxa, uma Bíblia com a linguagem nos dias de hoje é a melhor coisa que tem. E quando eu começo a olhar textos faltando, metade de Romanos, capítulo de número 8, verso de número 1, 1 João, também lá no capítulo 5, se eu não me engano, capítulo 3, se eu não me engano, enfim, eram inúmeras ausências de texto. Vá comigo aqui em 1 Pedro, melhor, em 2 Pedro, no capítulo de número 1, 2 Pedro, no capítulo de número 1, no verso de número 19, e temos muito firme a palavra de quem? Dos profetas, a qual bem fazeis em estar atento, como uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia se esclareça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia das Escrituras é de particular o quê?
interpretação. Está querendo dizer o seguinte, que nenhuma das profecias foi uma ideia pessoal do profeta. Isso fortalece no verso 21, dizendo assim, porque a profecia nunca foi produzida por vontade do quê? De homem algum. Mas os homens santos de Deus falaram de que forma? Inspirados pelo Espírito Santo. Pedro está insistindo na ideia de que o seguinte, olha, preserve a profecia. Preserve o texto, dizendo assim, o verso 19, e temos muito firme a palavra dos profetas. Temos como estabelecido a palavra dos profetas. Como foi dito, da maneira que foi dito.